Retornando com esse frente a frente de hoje, nós estamos conversando com o deputado Carlos Pimenta e estamos conversando sobre eleições. Esse ano é ano de eleição, o povo precisa de conversar sobre a eleição para poder orientar o seu voto e saber votar. Ô Carlos, a escolha do Carlos Pimenta é do Pimenta da Veiga? É tudo Pimenta, né? Como você diria. Do Pimenta da Veiga gerou um certo constrangimento, parece que tinha gente que não queria ele não, preferia outros. Você acha que ele tem chance de disputar com o Pimentel, que é ex-ministro? Olha, eu acho que esse ano é o ano do Pimenta mesmo, viu? É? Mas, Jorge, a princípio, quando, na reunião que nós tivemos, ainda estava naquela expectativa do próprio Alberto Pinto Coelho, que era... É que seria o Alberto, ou o Diniz Pinheiro, ou o Marcos Pestana. Exato. Né? Então, eram os nomes mais falados. Exato. Então, nessa discussão que teve, né, entre o Pestana, o Diniz e o Alberto, a gente estava apostando quem é que sairia na frente dos três. E depois fomos surpreendidos numa reunião mais, vamos dizer assim, mais reservada, com a liderança, né, dos partidos coligados, que apoiam, quando o Aécio veio trazer o nome de Pimenta, né, Pimenta da Veiga. Ou criou-se assim, uma expectativa, bom, por Pimenta, por que Pimenta? Onde é que está Pimenta, né? O que Pimenta está fazendo? E aí ele falou, não, é um nome que a gente vai trabalhar, é um nome que nós vamos organizar e tal. Nessa reunião, o Pimenta da Veiga não estava presente. Depois tivemos um encontro com ele manifestando, né, a vontade de vir novamente, disputar novamente as eleições. E aos poucos, quando você conversa com o Pimenta da Veiga, você nota que é uma pessoa muito, muito fácil de conversar. É uma pessoa muito, muito confiável. Né? Quando você conversa com ele, quando ele se expressa, a gente sente nele a confiança. Eu acho que o mais importante na política hoje, principalmente para o eleitor, é você se identificar com o seu candidato. Né? É você olhar para aquele candidato e falar assim, olha, eu vou votar nessa pessoa porque eu acho que ele pode me representar. Talvez devido à decepção que o eleitor hoje tem, com tantos péssimos políticos, né, que tem por aí, com tanta gente sem palavra, com tanta corrupção aflorando, com tanta falta de compromisso, né? Tem compromisso antes das eleições, depois das eleições, aqueles compromissos eles são esquecidos, e você sente no Pimenta de que ele é uma pessoa que ele tem um apoio, ele vai conquistar o voto, ele tem um passado, né, de muita luta. Você acha que essas denúncias agora recentes, de que ele teria recebido um dinheiro do Max Valério, que não atrapalha, não? Olha, primeiro que são notícias requentadas, notícias que já foram divulgadas e estão sendo novamente levadas a público agora porque ele é candidato. E outra coisa, ele não participava do governo à época, ele não era candidato à época, ele era um profissional com seu escritório que prestou assessoria à época também ao escritório lá do Marcos Valério, que naquela ocasião também era um nome, vamos dizer assim, que não tinha nada contra ele. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita, né? Qualquer um poderia prestar o serviço, ele declarou isso no imposto de renda. A empresa do Marcos Valério de publicidade naquela época era a maior de Minas. Era a maior de Minas, ela prestava serviço ao governo federal, a empresas particulares, era o cara na época, né? Depois surgiram as denúncias, depois que a gente viu que estava envolvido, aí sim, ele deixou de ser o escritório competente para ser uma pessoa que teria que correr dele, né? No Brasil tem muito disso, né? Tem. O Eike Batista, até pouco tempo atrás, era o cara também, né? A Forbes, né? Uma das maiores fortunas do mundo, o camarada que tinha um toque de ouro, toque de Midas, tudo que ele colocava a mão virava ouro, virava não sei o quê, não sei o quê. E hoje, até para ser eleito, agora conselheiro lá de uma empresa lá, não sei o quê, os sócios minoritários não queriam o Eike Batista. Então, é dessa forma que as coisas acontecem. Então, isso aí eu não vejo nenhum problema. Ele não houve nenhum gesto de improbidade dele, nenhum gesto que possa tirar dele uma candidatura e uma futura eleição para governo de Minas. Isso é conversa fiada desse pessoal, porque não tem o que falar e vai inventar disso aí. Se fosse assim, o Lula devia estar na cadeia, então. É questão de mensalão, o presidente do país não sabia do mensalão. Então, são coisas que acontecem na vida. Mas eu posso testemunhar, eu posso afiançar de que é um homem absolutamente preparado, um discurso atualizado, uma pessoa que vai dizer por que veio para ser candidato, e ele tem amplas possibilidades de ser eleito.
Aliás, Jorge, eu acho que nós vamos ter em Minas Gerais uma boa disputa, né? Tanto do Pimenta quanto do Pimentel. São dois bons nomes, bons candidatos, né? O Pimentel... O Pimentel também tem muita denúncia contra ele, né? Muita denúncia, mas são coisas que acontecem que está na vida pública. De vez em quando você anda pisando em ovos, na verdade, na vida pública. De vez em quando você pode, não vou dizer assim que você pode errar, mas você pode ser envolvido de alguma coisa que você não tem nada a ver com isso, né? Ele, enquanto ministro ou quando governador, ele não poderia controlar os milhares de funcionários que teve sob seu comando. Então, isso pode acontecer, mas também é um homem de uma conduta ilibada, um homem correto, um homem sério. E eu acho que nós vamos ter uma boa disputa, tanto o Pimenta quanto o Pimentel. Mas o fato do Aécio ser candidato a presidente, isso facilita muito a eleição do Pimenta, né? Não tem dúvida. O fato do Aécio ser candidato, o fato do nosso ex-governador Anastasia ser candidato a senador, eu acho que é um homem que tem abertura, tem, vamos dizer assim, oportunidades de entrar em qualquer área do Estado, um homem sério, correto. E ele vai ser o carro-chefe da campanha do Pimenta da Veiga aqui em Minas Gerais. Então você acha que o Pimenta, essas denúncias não vão prejudicar, não, né? Absolutamente. Ele não roubou, ele não participou do Caixa 2, de fraude nas eleições de 98, ele não era candidato a nada em 98, ele não fazia parte do governo de Azeredo em 98. Ele foi um grande prefeito de Belo Horizonte. Será que o povo ainda lembra disso? Porque tem bastante tempo. Os dois foram grandes prefeitos, né? Tanto o Pimentel quanto o Pimenta da Veiga. Por isso que eu falo que o jogo vai ficar muito empatado. Eu acho que o que vai fazer a diferença exatamente é a pessoa, a figura do Aécio, do Anastasia, né? Da militância. Deputado, e aqui no Norte de Minas? Que é a sua área, você está correndo aí, como é que você vê aqui no Norte de Minas? Eu acho, os dois. Eu entendo de que o que vai fazer a diferença nessas eleições vai ser a própria população. Essas eleições, Jorge, que vai ser importante o papel das lideranças, vai. O prefeito tem a sua força, o vereador tem a sua força, a liderança política tem a sua força. Mas eu acho mais do que nunca, o eleitor vai prestar atenção no seu candidato. Para isso, a televisão ela vai ter um papel fundamental. São os debates, é a propaganda eleitoral, é a presença do candidato nas grandes cidades. Eu acredito que o Pimenta da Veiga vai ter que vir a Montes Claros, numa cidade como Porteirinha, uma cidade como Janaúba. Vou falar comigo que meu programa está à disposição, viu? Vou falar assim, né? Como Januária, como Bocaiúva, como Salinas. Eu acho que Coração de Jesus, essas cidades, polos, sede de micro-regionais, ela vai ter que ter a presença. E o candidato ele vai ter que se movimentar no meio da população. Eu acho que vão ser muitos debates que devem acontecer, muitas entrevistas. A juventude ela vai ter que ser muito ciente agora. Mas eu acho que, então, essas eleições elas vão ser eleições boas, gostosas, eleições conscientes, eleições que... Mas como é que você está vendo aqui no Norte de Minas? Eu acho que o Pimenta da Veiga ele sai à frente aqui no Norte de Minas. Eu acho que, primeiro porque a grande maioria dos prefeitos do Norte de Minas, eles vão dar sustentação... Tem uma dívida de gratidão com o Aécio, né? Vão dar sustentação à campanha do Aécio, uma dívida de gratidão com a Anastasia, e eles vão vincular o nome do Pimenta da Veiga ao Aécio e a Anastasia. Segundo, o Norte de Minas não pode ser ingrato, né? Eu acho que quando você chega em cidades pequenininhas, você vai numa Francisco Dumont, você vai numa Serranópolis de Minas, qualquer cidadezinha pequenininha dessa, hoje você vai com o conforto do asfalto, você tem um telefone celular, você não está excluído, né, da cidadania. Agora mesmo os distritos, todos os distritos do Norte de Minas vão ter telefone celular. Houve um avanço muito grande na saúde, muito embora a gente tenha dificuldade muito grande da presença do governo federal na saúde pública. É uma catástrofe, é uma lástima, né? O que acontece? Deputado, um instantinho, nós vamos conversar sobre esse assunto no próximo bloco, porque o comercial está chamando. Tá bom. Um instantinho, nós voltamos logo.